espera terminou. Os 3 primeiros episódios da segunda temporada de Os Anéis do Poder já estão disponíveis na Amazon Prime. Eu já assisti e aqui nós vamos estar dando as nossas opiniões, a minha resenha dos 3 primeiros episódios da segunda temporada dos Anéis do Poder. A partir daqui vai ser spoilers, tá, gente? Se vocês ainda não assistiram e não querem spoilers, por favor, vocês não assistam o vídeo a partir de agora. Vão lá pra Amazon, vejam os 3 episódios e depois voltem pra cá. Então vamos começar com o primeiro episódio. O primeiro episódio, ele é focado no Sauron, nos Elfos e no Estranho. A gente começa com esse flashback que eu disse do Sauron, como o Sauron virou Halbrand, e tem tudo a ver com Adar e com a traição do Adar, né? O Sauron estava prestes a ser coroado. Uma coisa muito interessante que eu notei e que eu achei que eles fizeram bem foi realmente mostrar como os orcs, né, eles não estavam de acordo. Depois a gente parte para os elfos, a gente vê Galadriel e o Elrond, também muito interessante a escolha, né, de como usar os anéis do poder, que eu imaginei que seria uma conversa civilizada entre elfos. Não, realmente eles lutaram ali, né, entre eles, a Galadriel e o Elrond. O Elrond realmente insistiu, bateu o pé ali que eles não deveriam usar os anéis, e o Gil-galad ele deu razão a Galadriel, e a partir daí a gente tem um conflito entre eles, né? Volta desse flashback, volta do início do conflito entre os elfos para a Nori e o mago, que ainda não é o Gandalf, ainda não tem nome, né? Eles estão indo pro leste ainda. A gente também tem a introdução do Círdan, que é o elfo mais velho, mais antigo na Terra-média, tá? Ele foi um elfo que ele não foi pra Valinor, ele é contemporâneo dos elfos que foram pra Valinor, mas ele ficou na Terra-média, a missão dele na Terra-média, e o Elrond procura ele para ter essa sabedoria. E ele vai tentar destruir os Anéis do Poder, tá? Mas ao final das contas, quando os elfos estão discutindo o que fazer, quando o Gil-galad está até cantando para deixar... A gente vê o Gil-galad cantar canções, música. O mundo do Tolkien foi feito por música, né? Então as músicas têm poder. E o Gil-galad tá lá cantando, e então chega o Círdan, ele retorna a Lindon e ele entrega os anéis, e os anéis são usados pela Galadriel, pelo Gil-galad e pelo Círdan. O Gil-galad tá cantando já para se despedir da Terra-média. Ele lembra que a Terra-média deve cair para Sauron, mas com os anéis que eles sabem que foram forjados, né, com a ajuda do Sauron, né? Há essa discussão se o Sauron realmente já botou a maldiçãozinha dele nesses anéis ou não. A Galadriel acha que não, o Elrond acha que sim, mas de qualquer forma é um risco calculado que os elfos estão tomando ali. E eles restauram Lindon, e o episódio termina com o gancho do Sauron indo para Eregion para falar com Celebrimbor. Então, em termos gerais, é um episódio, em termos narrativos, é muito satisfatório, porque a gente tem as respostas às perguntas que a gente fez sobre o Sauron há muito tempo, né? E a gente tem já o vislumbre do que vai acontecer no próximo episódio, que é o episódio número 2. O episódio 2 e o episódio 1, eles realmente funcionam muito bem juntos. Não que eles não possam ser vistos separadamente, assim, se estivessem lançado cada semana, eu acho que já estaria bom, conforme o episódio 1 foi estruturado, porque a gente termina com um gancho, mas você assistindo eles dois juntos, né, funciona muito bem também. A gente tem as tramas, o começo da trama de Eregion, o começo da trama dos anões também, mais elfos, mais informação sobre a Nori e o Estranho, né? E a gente termina aqui com a continuação dessa coisa dos anéis, de como os anéis vão ser forjados agora fora de ordem, com o Celebrimbor mandando convites pro Durin, né? Então, começando do começo, a gente já começa com os anões, a gente vê a Disa, né? E a gente também vê o Sauron, né, tentando invadir, tentando
na verdade, falar com a Galadriel, né? Por meio de sonhos, e essa parte é muito importante porque a gente já tem o prenúncio, tá? Do que vai acontecer no destino do Celebrimbor. O Sauron aqui meio que usa a forma do Celebrimbor para invadir a mente da Galadriel. A Gil-galad e o Galadriel, os dois, depois que eles conversam, eles notam que eles realmente estão tendo poderes estranhos desde que eles começaram a usar esses anéis, e a Galadriel, muito sabiamente, ela compartilha que né, o Sauron está tentando ali de alguma forma, que ela tem uma certa conexão com o Sauron. E a gente vê um pouco dos cultos, tá? Do leste. Na obra original de Tolkien, ele manda em uma missão, tá? 2 magos azuis para influenciarem os homens do leste, né? A maioria dos homens do leste, na verdade, se alinharam a Morgoth, se alinharam a Sauron. E a gente sabe que em 2 versões da história original, né? A gente tem 2 versões, em uma eles falham nessa missão deles, e na segunda eles sucedem. Eu imagino aqui, realmente só conjectura minha, eu imagino que a gente vai ter essa história dos Magos Azuis, tá, na série. Não necessariamente sendo os Magos Azuis. Pode muito bem ser o Gandalf e o Saruman, tá? Porque tem reconhecimento no fandom dos filmes, tá? Então pode ser que eles estejam fazendo isso. Mas eu apostaria que essa é a história dos Magos Azuis, né? Então, de qualquer forma, a gente vai ver a história dos Magos Azuis. E eu diria ainda mais, eu acho que um Mago Azul foi pro mal e um Mago Azul, que é o estranho, foi pro bem. Então, acho que eles estão combinando as 2 versões da história. A história positiva, a versão positiva e a história negativa aqui. Mas isso a gente vai ver mais à frente. O Narvi, a gente vê a Disa cantando para as pedras. O Narvi é um personagem também muito importante. Ele é associado ao Celebrimbor. Ele e o Celebrimbor, eles trabalharam juntos, né, na obra original. Eu imagino que a gente deva ver uma cena, pelo menos falando da amizade dos dois. Mas a gente também vê que Khazad-dûm está em perigo, né? A voz da Disa, ela não consegue alcançar a luz, né? Então, a gente tem uma repetição, assim, da trama original dos elfos, porque que os elfos queriam fazer os anéis, né, com os anões. Aqui, ele tá se barbeando porque os elfos, eles têm 3 idades, né? Eles têm a infância, que é muito curta, eles têm a juventude deles, que é muito longa, e eles têm a velhice. O Círdan, ele estaria na velhice dos elfos, então ele já tem barba. E a gente vê ele fazendo a barba, que é muito interessante, e para quem gosta de Tolkien, assim, das historinhas, é muito bom ver os elfos falando sobre histórias, falando sobre personagens da Primeira Era, personagens que ficaram em Valinor, que a gente tem ele falando do Rúmel e do Daeron, que eram 2, o Rúmel era mais um acadêmico, o Daeron é um poeta, né? Nada está indo muito bem com o Estranho e com a Nori. O Estranho ainda não sabe o nominho dele e ele ainda não tem controle dos poderes. Então a gente só vê que a Nori e a Pop, porque a Pop ela seguiu eles, né? Então a Pop está de volta, que alguma coisa está acontecendo ali. A gente não sabe, eu imagino que no episódio 4 a gente tem uma resposta do que está acontecendo. E a gente chega realmente à grande parte desse episódio, que é o Halbrand. Não é Halbrand, o Halbrand agora é o Anatar. E ele realmente, o Celebrimbor, coitado, né? E até ele quer se ajoelhar, e o Anatar, não pode... Então, o Celebrimbor foi enganado pelo Sauron, né? O que já era de se esperar. Mas é sempre muito bom ver, né? E, como eu já disse, o final do episódio é ele mandando um convite para os anões, né? Porque o Sauron conseguiu convencer o Celebrimbor que só ele e o Celebrimbor pode salvar a Terra-média e que eles têm que fazer mais anéis para homens e para anões também. Bom, então, como eu disse no início, né, minhas impressões gerais desse segundo episódio, eu não sei se eu daria uma nota maior do que o primeiro, eu gostei mais do primeiro, mas eu acho que o segundo episódio, ele entra muito mais a fundo na história mesmo, propriamente dita, então ele é mais informativo, ele é mais cheio esse episódio.
Então, eu não sei se eu ficaria dando uma nota um pouco maior do que o episódio 1 ou um pouco menor. Eu vou, assim, no meu sentimento, eu acho que eu gostei mais do episódio 1, mas eu acho que o episódio 2 é mais importante porque tá pra vir, né, da história. No episódio 3, a gente tem a adição da trama de Númenor. A gente começa ainda na Terra-média com aquele flashback, na verdade é uma cena da primeira temporada, né, do Elendil indo embora, né, e ele liberando o Beric, que é o cavalo do Isildur. E a gente vê que o Beric, ele encontra o Isildur e lutando com as aranhas, então a gente tem uma cena das aranhas, provavelmente a Shelob, ou uma das filhas da Shelob, a gente não sabe, mas a gente está em Mordor, são aranhas, e eles estão tentando comer o Isildur, né? A gente vê agora, a gente está em Númenor, propriamente dito, com Elendil, e a Miriel, ela tá sacando ali o jogo do Pharazôn, mas ela é cega agora e o pai dela morreu, então ela tá vulnerável. A Irene, eu odeio ela. O Valandil, que é o amigo do Isildur, tá de olho nela, né? E o Kemen, ele tá pronto pra ter assim algum conflito com o Valandil. A gente viu uma das cenas do trailer, né? O Kemen brigando, então deve ser com o Valandil que ele tá brigando. E o Palantir, a Erin, que assim, a gente quer que ela seja uma pessoa correta, mas ela não é, né? Vamos admitir, ela só tem o pai correto ali. A gente fica com a impressão de que ela tentou falar pro pai, mas tentar e não falar é a mesma coisa, tá? Ela acaba dando ali a informação de que tem um Palantir em Númenor à disposição pro Pharazôn. E a gente sabe que eles vão usar isso. A gente vê Baby Orcs, a gente vê bebês orcs, tá? Isso em Mordor. E a gente vê Trolls pela primeira vez. É uma coisa que realmente vai separar a parte, né, os Anéis do Poder, que eu sempre achei das outras séries que estão indo ao ar, as séries de fantasia, são os elementos fantásticos da série, né? A gente vai ter bastante criatura enfim, eu acho que você ver bebês orcs é uma coisa sempre muito boa, a gente não vê, mas estava lá. E Trolls, o Troll tem até nome, né, e sobrenome, muito engraçado. Durin, ele na verdade, essa ideia de ter anéis de poder, né, que o Anatar e o Celebrimbor estão tentando convencer ele, não tem apelo muito grande para ele, né, o Durin é uma pessoa até no momento bem mais sábio do que o pai dele, que é a Disa, né? E ele não tá nem um pouco impressionado com a Natal, que é sempre muito bom, né? Mas, em compensação, o Brimby, né, o Celebrimbor, tá assim com o Anatar, né? O Anatar fala e ele, na cabeça do Celebrimbor, ele já é o herói da Terra-média, ele vai salvar todo mundo, e o Anatar tá realmente só mexendo ali, apertando os botões do Celebrimbor. Isildur encontra uma mulher chamada Estrid, que é das Terras do Sul também, né? E aparentemente ela não é uma das mulheres que foi, assim, a gente deixa entender de que ela fugiu, né, das tropas do Adar, porque muitos foram feitos prisioneiros, né, depois da guerra, e muitos têm que, na verdade, se aliar a Adar para sobreviver, né. Inclusive o Valdrek tá lá, mas o Valdrek tá lá há muito tempo, né, e ele até, na primeira temporada, ele levou pessoas da aldeia deles para se aliarem a Adar, que ele pensava que era Sauron, né, mas agora a gente vê que mesmo os sobreviventes, né, muitos foram capturados e muitos não têm outra opção. E a gente entende que ela está fugindo disso. Eles vão para Pelangia, né, que era uma cidade númenoriana e que agora está com os sobreviventes ali, né, e o nosso querido Isildur espera encontrar o pai dele, espera encontrar o Elendil para ir para Númenor, mas não tem ninguém. Quem está ali são bandidos tentando roubar ele, né, roubar o Beric, e ele é salvo pelo Arondir. E a gente vê que a Bronwyn morreu. Na verdade, o que aconteceu, tá? Por que ela tá morrendo fora da tela? Porque a atriz que interpreta a Bronwyn, ela resolveu meio que se aposentar,
tá? Ela trabalha meio com a ONU, se não me engano, com as Nações Unidas. Enfim, ela virou uma ativista full time, tá? Então ela não tinha tempo para fazer o trabalho nos Anéis do Poder, então eles tiveram que matar. E o Aragorn, ele tenta, né, ser uma figura paterna pro Theo, mas o Theo não quer nem saber, né? O Theo a gente já sabe que tá naquela fase de adolescente terrível, horrível, ele não tá nem aí pro Aragorn, coitado do Aragorn. Então, o Durin fala com o Durin, né, os pais, o pai dele parece ser mais aberto à ideia dos anéis do que ele próprio, né? Ele sente que tem alguma coisa errada, né? Ele nota que o Elrond nunca falaria daquele jeito, né? Então ele sabe que tem alguma coisa errada ali, mas ele não consegue entender, né? O Isildur fala sobre a mãe dele, fala como ele perdeu a mãe dele, né? Que a mãe dele tentou salvar ele de afogamento e ela acabou sendo afogada. Uma coisa que ele não fala com ninguém, pelo que eu entendi. E ele vai com o Theo, que agora é rebelde, tentar pegar o Beric, o cavalo dele, dos ladrões, né? Sozinho, sem o Aragorn, que disse para eles não irem. E a gente vê que a Estrid, ela é marcada lá com aquela marca do Mordor, né? Do Morgoth. E a gente fica se perguntando, a Estrid é um agente do mal ali, porque ela está tentando esconder aquela marca, ou ela está tentando esconder aquela marca porque ela não quer que ninguém saiba do envolvimento dela, ela quer realmente ser aceita naquela comunidade. E a gente termina no menor com a coroação da Miriel, e eu achei muito interessante o jeito que eles fizeram, porque no original, o que acontece, tá? A Miriel, ela nunca é coroada. A Miriel ela é forçada a casar com o Pharazôn, né? Um casamento de conveniência, porque o Pharazôn é o primo dela, mas o Pharazôn, ele tem controle da população, né? Ele tem uma facção muito poderosa e ela não tem o capital político. Então eles entram numa aliança. Ela continua sendo uma fiel, mas ela entra numa aliança ali para ter um mínimo de poder, né? Aqui realmente é um golpe que a gente está vendo, porque o que acontece? O Pharazôn explica que seria bom, né, se a Águia aparece, mas a Erin, que é a pessoa mais odiada, ela e o Pharazôn, né, chega com um Palantir no meio da coroação da Miriel, acusa a Miriel, sabe-se lá de que, de ser bruxa. O Elendil ficou horrorizado. Então a filha do Elendil, ela interrompe a coroação da Miriel, e a aparição da Águia, que seria uma aparição fortuita para Miriel, é usada pelo Pharazôn como um ato político de que o Vala está escolhendo o Pharazôn, porque o Pharazôn, ele chega perto da Águia e ele levanta a espada dele, e aí ele tem assim os amiguinhos dele lá e todo mundo começa a falar que é o Pharazôn, mas obviamente que a Águia está indo embora. Então a gente tem aqui nessa versão uma versão mais dramática. Ela ia ser coroada, ela sofre esse golpe, né? E muito provavelmente ela vai ter que casar com o Pharazôn, é o segundo passo do golpe. Ela vai ser forçada a casar com o Pharazôn, porque ela não conseguiu. O Pharazôn deve começar a usar o Palantir, tá? Porque a gente tem aquela chave ali que tá nas mãos da Miriel. Eu achei esse terceiro episódio muito rico, né, do que aconteceu, mas em termos de como ele foi estruturado, eu gostei menos do que no primeiro e no segundo episódio. Não que tenha sido ruim, não. Eu não me senti tão ligada com ele. Talvez porque a gente passou muito tempo com o Pharazôn e a Erin, e eu detesto eles e eu não quero passar muito tempo com eles, então pode ter sido isso. Mas eu coloco ele, assim, na minha ordem de preferência. Realmente o primeiro episódio, 2, o segundo episódio, quase empatado com 1, e o terceiro episódio está em terceiro lugar. Essa
foram as minhas resenhas para os 3 primeiros episódios da segunda temporada dos Anéis de Poder. Como vocês podem ver, muito positivo, eu gostei de todos, né? E eu acho que eles têm o benefício de não terem sofrido muito com aquela coisa de você ter que estabelecer a trama, estabelecer os personagens que você sofre na primeira temporada, tá? Então a gente tem muito mais movimento, tem muito mais ação e também a gente sente um pouco de uma mão forte ali, né? A gente tem prenúncios muito bem misturados com a trama normal, tá? E eu estou assim pronta para a semana que vem. Então, próxima semana a gente vai ter também o episódio 4 e eu vou voltar para fazer também a resenha do episódio 4 aqui. Então, deixe seus comentários aí, os seus likes e até a próxima semana.